Bom dia. Queria antes de mais agradecer o convite que me dirigiu o professor José Martins Ferreira para estas breves palavras sobre eficiência dos ciclos de estudos. E a primeira questão que se me colocou é do que falamos quando falamos de eficiência dos ciclos de estudos. Falamos da racionalização da oferta formativa e em que sentido? Falamos do sucesso escolar dos estudantes? Em que sentido? Estamos apenas a falar da conclusão do ciclo de estudos em N anos? Ou falamos da ausência de abandonos do ciclo de estudos por parte dos estudantes? Ou da sua eficiência económica, ou da qualidade com custos controlados, ou da relação entre estudantes ETIs e docentes ETIs, ou da elevada taxa de empregabilidade dos diplomados, ou falamos também da satisfação dos estudantes e dos diplomados com a sua formação, ou falamos de todos estes fatores em conjunto. Se fizermos uma rápida passagem sobre a oferta formativa da Universidade do Porto, creio que podemos dizer que a Universidade não está propriamente numa situação dramática do ponto de vista da oferta formativa, embora tenha uma oferta muito elevada ao nível dos segundos ciclos que vale a pena repensar, sobretudo considerando o número de estudantes inscritos, dados deste ano, em que ao nível do segundo ciclo temos apenas 5.640 na Universidade, embora tenhamos de ter em consideração os estudantes inscritos no nível de segundo ciclo dos mestrados integrados, porque muitos estudantes podem aceder ao quarto ano do mestrado integrado, para além do número de inscritos nos diversos mestrados integrados. No caso da FEUP, temos uma situação que obviamente está bastante equilibrada, com 9 mestrados integrados, que é a grande oferta formativa da faculdade. Ao nível dos segundos ciclos, uma oferta de 8, mas há que considerar o seu somatório com a componente de segundo ciclo dos mestrados integrados, e temos de facto uma oferta relativamente elevada ao nível dos terceiros ciclos, que valerá também a pena analisar no futuro. Se tivermos em consideração os dados dos inscritos este ano, num total de 7.129, veremos que os mestrados integrados, isso também se vê pelo número de inscritos nos diversos anos curriculares, é claramente o número mais forte da Faculdade de Engenharia, embora tenhamos aqui a considerar também um número muito interessante em número de estudantes inscritos no terceiro ciclo. Antes de descer mais às questões da eficiência dos ciclos de estudos, há algumas questões a considerar porque se relacionam intimamente com elas e é difícil separá-las. Em primeiro lugar, a massificação da formação inicial e, em alguns casos, dos mestrados integrados e dos segundos ciclos, ou da componente de segundos ciclos dos mestrados integrados e dos segundos ciclos, com perfis diversificados dos estudantes, mas, sobretudo, a sua grande quantidade e diversidade de proveniências, de preparação, de conhecimentos. Depois, em articulação com esta, a necessidade de manutenção e melhoria da qualidade formativa dos ciclos de estudos, porque essa é uma dimensão fundamental também para a eficiência dos ciclos de estudos, se o virmos na perspectiva da qualidade dos nossos diplomados. Depois, a articulação dos ciclos de estudos, quer no plano da criação, da alteração, da cooperação científica e pedagógica, porque temos muitos ciclos de estudos a funcionar muito autonomamente, sem potenciar essa cooperação, sobretudo ao nível científico e pedagógico, das unidades curriculares que se oferecem, como adiante referirei. Depois, a importância do envolvimento ativo dos estudantes no processo de aprendizagem, porque o grau de sucesso escolar também passa muito por esse envolvimento ativo, pelo sentido de pertença, pelo interesse e pelo entusiasmo com que abraçam a sua formação. Há uma outra questão que é necessário sempre considerar quando se fala de eficiência, que é a importância da análise, da monitorização dos resultados da aprendizagem e das competências dos estudantes. E isso nós temos que o fazer ao longo da formação dos estudantes, no primeiro ciclo, no mestrado integrado, no segundo ciclo. O terceiro ciclo tem especificidades que não vou aqui agora analisar, porque estamos essencialmente a concentrar-nos na formação inicial e de segundo ciclo, mas temos também que considerar a importância nos conhecimentos e sobretudo nas competências dos estudantes, a dimensão da comunicação, da argumentação, da expressão escrita, porque são dimensões cada vez mais valorizadas pelos empregadores. Depois, a diversificação da oferta pós-graduada para diferentes públicos. Temos que ter em consideração não só os nossos estudantes e a Faculdade de Engenharia, porque tem vários
os mestrados integrados sente certamente isso, a continuidade dos estudos pelos nossos estudantes, mas nós temos cada vez mais estudantes com outras formações, de outras origens, com formações diferenciadas, que vêm não só para o 4º ano do mestrado integrado, portanto fazer a componente do segundo ciclo do mestrado integrado, mas também o acesso a segundos ciclos e depois a terceiros ciclos das faculdades. E temos que ter em conta essa diversidade que é de ordem científica, diversidade de origens sociais, de preparação de base, a que temos de dar resposta. Depois, a importância da relação da investigação com a formação e a promoção não só da autonomia, aspecto cada vez mais valorizado pelos estudantes, mas também da capacidade de trabalho em equipa por parte dos estudantes, que, aparentemente contraditória com a autonomia, está umbilicalmente relacionada. Depois, o enquadramento da internacionalização dos ciclos de estudos e não apenas da formação concreta de estudantes concretos com experiência internacional. Cada vez mais, a internacionalização dos próprios ciclos de estudos, dos seus docentes, os seus referentes e referenciais europeus e internacionais em termos de qualidade, são pontos muito importantes a considerar quando se fala da eficiência dos ciclos de estudos e na sua relação permanente com a qualidade. E neste contexto, o que deverá significar eficiência? Antes de mais, creio que não haverá dúvida que ela passa pela otimização dos recursos. Os recursos humanos, os recursos materiais, os recursos tecnológicos, que se vêem muito e que se relacionam muito com algumas questões que eu referi rapidamente anteriormente, nomeadamente a dispersão e o número de unidades curriculares que são oferecidas, e isso implica algumas medidas concretas, nomeadamente de coordenação e articulação das unidades curriculares dentro dos ciclos de estudos, evitando duplicação de conteúdos e também a coordenação e a articulação interciclos de estudos. Nós temos muitos casos, isso é muito visível, mesmo numa análise superficial, que há muita repetição, porque os ciclos de estudos muitas vezes funcionam muito separadamente, sem articulação, com repetição de unidades curriculares que, no fundo, repetem o essencial dos conteúdos e das competências que os estudantes devem desenvolver e, portanto, isto importa um olhar atento e um trabalho muito coordenado neste domínio. Considerar com responsabilidade, com seriedade e com alguma coragem o fecho de unidades curriculares com menos de 10 inscritos, salvaguardadas naturalmente aquelas áreas que do ponto de vista estratégico ou do ponto de vista da sua especificidade ou das contingências do tempo que vivemos possam merecer a sua salvaguarda, mesmo com um número reduzido de inscritos, numa perspectiva de manutenção dessa área e, sobretudo, não deixar morrer uma área que depois será difícil recuperar. E depois o apoio com várias medidas, com várias iniciativas, de acordo com as necessidades que se encontrem, nomeadamente da análise que for feita das causas do insucesso escolar, o apoio ao sucesso escolar dos estudantes e as medidas de combate ao abandono, sobretudo ao abandono escolar, ao abandono da formação superior, por desencanto, por dificuldades, por razões várias que temos que identificar e que temos que tomar medidas concretas para as combater. Depois, a capacidade de enquadramento e de resposta à diversidade crescente de dos perfis dos estudantes dos vários ciclos de estudos. É um desafio muito importante, não só porque os nossos estudantes que anualmente nos chegam são cada vez mais diferentes dos estudantes tradicionais do ensino superior, também porque teremos cada vez mais estudantes adultos, estudantes que já trabalham, estudantes trabalhadores, que vêm fazer uma atualização ou uma formação diferenciada da sua formação de base para garantir as suas condições de empregabilidade utilizada no sentido de capacidade de se manterem empregáveis, não só de acederem ao emprego, mas de se manterem empregáveis pela atualidade e pela capacidade de adaptação às mudanças. Isto implica, naturalmente, mesmo podendo parecer contraditório num primeiro momento com a eficiência dos ciclos de estudos, mas é determinante para o seu sucesso e a sua manutenção superior, que é o reforço da qualidade da formação.
com políticas educativas que potenciem o sucesso dos estudantes, como disse há pouco, a vários níveis, com disponibilização de meios para aumento da satisfação dos estudantes. Esta dimensão é muito importante porque a satisfação, o sentir-se parte da casa, o sentir o apoio, o sentir o estímulo é muito importante para a sua entrega e para a sua vontade de estudar, de aprender, de participar no processo educativo em que estão envolvidos. E de que isso traz depois o reconhecimento dos empregadores e da sociedade em geral, com todos os proveitos que a Universidade retira disso, em termos de prestígio e depois da capacidade de recrutar, de receber os melhores estudantes, não só nacionais como internacionais. Isto implica, naturalmente, uma revisão com racionalização, com flexibilização da oferta formativa, que garanta, por um lado, que garanta o equilíbrio, por um lado, da relevância científica. Nós temos que garantir a qualidade científica e a relevância científica da formação, mas também o seu interesse social, a procura pelos estudantes, as suas condições para a sua inserção no mercado de trabalho. Não podemos nunca, sobretudo nos tempos que correm, perder essa dimensão quando se fala e quando se pensa na organização de um ciclo de estudos. Isto significa uma contida criação de novas ofertas, não vamos diminuir ou não vamos controlar a criação de novas ofertas, é preciso criar novas ofertas que deem respostas às reais necessidades, mas também, ou sobretudo, a atualização das ofertas existentes para as manter relevantes e atrativas para os estudantes, sejam eles de que proveniência forem, nacionais ou internacionais. São, portanto, aspectos todos de tal modo interrelacionados que creio que quando se fala de eficiência dos ciclos de estudos há que considerar todas estas dimensões, obviamente também a dimensão económica, mas que não pode ser a dimensão principal, ela é fundamental, mas tem que ser no pressuposto da interrelação destes diversos aspectos. Muito obrigada.